Existem 6 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. Alguns comportamentos são profundamente contrários ao seu caráter e por isso Deus os rejeita com severidade. Porque nem tudo que parece comum aos olhos humanos é aceitável diante dele. E talvez, será que sem perceber, você tenha alimentado alguma coisa que o Senhor reprova? Ou pior, alguma coisa que ele considera abominação? Eu vou te mostrar quais são essas atitudes e por que é que a última é considerada uma abominação. Se você ficou na dúvida, assiste até o final, porque a última atitude mencionada na Bíblia é considerada extremamente grave e quase ninguém percebe quando está praticando. Mas antes de falarmos da última, nós vamos entender por que é que Deus leva isso tudo tão a sério. Quando nós falamos sobre o que Deus reprova, nós não estamos falando de pequenas falhas humanas ou de erros cometidos por fraqueza momentânea. Nós estamos falando de posturas do coração, de escolhas conscientes, de práticas que revelam afastamento da verdade e da justiça. E todo mundo sabe que Deus é amor, mas ele também é santo e é justo, e muita gente esquece disso. Por isso, há coisas que ferem o seu caráter e a sua vontade. O livro de Provérbios, no capítulo 6, ele apresenta uma lista clara. Lá o texto diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e uma sétima que a sua alma abomina. E veja como é que isso é forte. A última coisa não é uma coisa que Deus também odeia, é uma coisa que a alma dele abomina de tão grave. Não é uma coisa que ele meramente desaprova levemente. O texto ele usa palavras intensas. O texto fala da alma dele, fala que a alma dele abomina. E a gente vai ver que Deus leva a sério tudo aquilo que destrói vidas e relacionamentos. A primeira coisa mencionada na lista são os olhos altivos. E isso fala sobre o orgulho, sobre a arrogância, sobre a atitude de quem se coloca acima dos outros. E o orgulho é perigoso, porque ele nos impede de reconhecer os nossos próprios erros, nos impede de pedir perdão e nos afasta da humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A segunda coisa é a língua mentirosa. A mentira ela corrói a confiança, ela destrói relacionamentos e ela gera divisão. Quando alguém escolhe viver na falsidade, está andando em oposição à verdade. E Deus é Deus de verdade. A mentira ela pode até parecer pequena, mas ela carrega um poder destrutivo muito grande. Por isso que não existe esse negócio de mentirinha do bem, assim como não existe fofoquinha sem maldade. Então cuidado com o que sai da sua boca, porque Jesus disse que é isso que mata a alma. Além de destruir a confiança entre as pessoas, a língua mentirosa também afeta o nosso relacionamento com Deus. Toda vez que nós falamos falsidades, mesmo que pareçam pequenas ou inofensivas, nós estamos nos afastando da santidade que Ele deseja para as nossas vidas. A Bíblia ensina que da abundância do coração, disso a boca fala. Ou seja, o que sai através da nossa língua reflete o estado em que está o nosso coração. E o perigo não está apenas nas grandes mentiras, mas na normalização das pequenas falsidades, das meias verdades, das omissões e das palavras que ferem sem serem vistas. Cada vez que nós escolhemos enganar, manipular ou distorcer a verdade, nós abrimos espaço para a discórdia e o pecado se multiplicarem ao nosso redor. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui nós temos a condenação da violência, da injustiça contra quem não pode se defender. Deus se importa com o inocente, com o fraco, com o oprimido. A vida é sagrada porque foi criada por Ele. E a palavra condena quem derrama sangue inocente. Isso significa que aqueles que defendem as pessoas de bem, as pessoas indefesas, Deus os legitima, porque como a própria Bíblia diz, nós devemos temer as autoridades, porque não é à toa que elas portam a espada. Agora, o Senhor, Ele odeia as mãos que derramam sangue de pessoas inocentes. Coração que traça planos perversos. Isso fala de intenção. Não é apenas o ato, mas o planejamento do mal, percebe? É quando alguém alimenta a maldade dentro de si,
arquitetando prejuízo, tramando vingança, destruição. Deus, ele sonda as mentes e ele vê o coração. Antes que qualquer ação aconteça, ele já conhece as motivações pelas quais as pessoas fazem as coisas. Então, muito cuidado, porque a Bíblia diz que haverá o dia em que Deus revelará e julgará os segredos do coração dos homens. E não é só o que você faz que será julgado, mas será levado em consideração também o motivo, o porquê você faz o que você faz. Pés que se apressam para fazer o mal. Já viu aquele tipo de pessoa que sai correndo para prejudicar as outras? Que não perde a oportunidade de fazer o mal? Então, é sobre isso. Isso é mais uma coisa que Deus odeia. É sobre esse tipo de gente que tem prazer na injustiça, que busca oportunidades para prejudicar os outros. Cuidado, cuidado. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada passa batido diante dele. A sexta coisa é a testemunha falsa, aquela que profere mentiras. E aqui nós vemos novamente a gravidade da falsidade, só que agora no contexto de prejudicar outra pessoa. E o problema da testemunha falsa não está apenas na mentira em si que ela fala, mas no impacto devastador que ela causa na vida do próximo. Uma palavra distorcida, um testemunho inventado ou uma acusação injusta pode destruir confiança, destruir amizades, destruir carreiras e até famílias inteiras. É a personificação da injustiça deliberada, uma coisa que Deus odeia profundamente. E a Bíblia deixa claro que Deus vê cada ação e julga com justiça perfeita. Não existe erro, não existe engano, não existe injustiça que passe despercebido diante dele. Isso está escrito, porque o seu rosto está voltado para os retos, e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso nos lembra novamente que não é apenas o que nós fazemos que será levado em conta. Nós seremos responsabilizados pelo que nós fazemos, sim, mas também pelo que falamos. Então nós chegamos à sétima coisa, aquela que ele abomina, o que semeia discórdia entre irmãos. E observe a intensidade dessa declaração. Deus abomina quem semeia discórdia entre irmãos. Semear discórdia é provocar divisão, é espalhar intrigas, é alimentar conflitos, é jogar as pessoas umas contra as outras. É quando alguém usa palavras, insinuações ou atitudes para separar, para gerar desconfiança, para tentar quebrar a unidade. E por que é que isso é tão sério? Porque Deus, ele valoriza a unidade, ele valoriza a paz, ele deseja que haja harmonia entre as pessoas. Quando alguém promove discórdia, está atacando uma coisa que Deus ama profundamente, a comunhão. Essa divisão, ela não afeta apenas os indivíduos isoladamente. Ela corrói os relacionamentos, ela destrói famílias, ela fragiliza amizades e pode até desestabilizar igrejas e comunidades inteiras. E semear discórdia muitas vezes é uma coisa que acontece de forma sutil, um comentário maldoso, uma observação maliciosa, uma informação passada pela metade, um julgamento precipitado, e pouco a pouco a confiança vai sendo corroída. Deus chama isso de abominação, porque é algo que destrói por dentro. E é importante você entender que essa lista não foi escrita para nos condenar, mas para nos alertar. Deus não revela o que reprova para nos afastar dele, mas para nos transformar. Ele mostra o caminho errado para que a gente possa escolher o caminho certo. E todos nós, em algum momento, já lutamos, por exemplo, contra o orgulho. Já enfrentamos tentações de falar alguma coisa que não deveríamos falar. Nós já sentimos vontade de agir movidos pela raiva. A diferença está em como nós respondemos àquilo que nós sentimos. Se nós continuamos na prática do erro
ou se nós buscamos o arrependimento quando nós reconhecemos em nós a inclinação para o erro, para o pecado. Deus reprova o pecado, mas Ele ama o pecador que se arrepende. Ele rejeita a maldade, mas acolhe quem se volta para Ele com o coração quebrantado. É justamente a humildade, reconhecer as nossas falhas e depender da sua graça que nos reconecta com Ele e nos permite experimentar a transformação verdadeira. Quando nós abandonamos a mentira e escolhemos a verdade. Quando nós trocamos o orgulho pela humildade. Quando nós decidimos promover a paz em vez de promover discórdia. Todas as vezes que nós fazemos essas escolhas, nós estamos alinhando a nossa vida ao coração de Deus. Talvez hoje seja um dia de reflexão para você, um dia para você perguntar-se: existe alguma coisa em mim que Deus reprova? Eu tenho alimentado sentimentos que geram divisão? Eu tenho sido um instrumento de paz ou de conflito entre as pessoas? Faça essas perguntas a você. Assista o vídeo de novo, presta atenção nessa lista das coisas que Deus odeia e, sobretudo, daquela que Ele abomina, e pergunte-se a você mesmo, com sinceridade, com honestidade: você tem sido instrumento de bênção ou instrumento de maldição na sua vida e na vida das pessoas? Quando você chegar ao final da sua reflexão, a boa notícia para você é que a misericórdia de Deus é maior do que os seus erros. Isso significa que existe perdão para você ao invés de juízo, mas desde que você se arrependa. Deus nos chama para uma vida de integridade, de justiça e de amor. Ele nos convida a abandonar aquilo que destrói e nos convida a abraçar aquilo que constrói, aquilo que edifica. Eu desejo que você possa escolher a humildade em vez de permanecer no orgulho, a verdade em vez da mentira, a paz em vez da discórdia, a comunhão em vez da divisão. Porque no final, agradar a Deus não é sobre perfeição, mas é sobre um coração disposto a obedecer, a aprender e se transformar. Então não seja apenas ouvinte da palavra, dessas coisas que você ouviu, mas seja praticante, coloque em prática, mude o seu comportamento, mude a sua vida. Pega isso tudo que você ouviu, faça um autoexame e mude em você o que você sabe que precisa ser mudado. Que as suas atitudes reflitam santidade, reflitam justiça e reflitam o amor de Deus. E que jamais você seja encontrado praticando aquilo que Ele reprova, muito menos aquilo que Ele abomina. Eu desejo que Deus te abençoe e um grande abraço.